Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha, Paulo aqui estava falando sobre os jogos que aconteciam na cidade de Corinto a cada 2 anos. Ele não estava falando de futebol, mas ele estava falando de uns jogos que eram chamados de jogos ísmicos. E esses jogos, uma pessoa corria e a primeira pessoa que chegasse lá conseguia ganhar o prêmio. Nós vemos muito isso naquelas corridas, né, nas Olimpíadas, nas maratonas. E ele estava usando esse exemplo para dizer o seguinte: olha, você está vendo aquele monte de pessoas, muitas maratonas, corre maratona, né? Em muitas maratonas há mais de 1000 pessoas. Olha, você está vendo essa multidão de pessoas aqui, essa multidão de atletas. Todos eles tiveram seu preparo pessoal, todos eles tiveram as suas renúncias pessoais, todos eles deixaram de fazer alguma coisa para estar aqui participando dessa maratona. Olha o que eles passam, mas tem um detalhe: só um vai levar o prêmio. Olha o preço que esse multidão de pessoas pagam para talvez conseguir o prêmio que é destinado para uma pessoa. E nós, ele está falando para as pessoas: e vocês que têm uma coroa incorruptível, garantida, por que vocês não estão pagando o preço de conseguir essa coroa? E ele diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina. E logo em seguida ele diz: uns para alcançarem a coroa corruptível, mas nós a incorruptível. Sabe o que ele estava dizendo? Que os atletas não eram só aqueles que estavam em busca do prêmio. Ele estava dizendo que todo atleta em tudo se domina. Aqueles lá que estão ali no meio, vai para tentar conseguir a coroa corruptível. E nós também somos atletas. Ele estava colocando todo atleta naquela ruma de pessoas que ele estava falando para todo mundo. Então, nós também somos atletas. Só que, diferentemente dos jogadores do Real Madrid, do Manchester City, que estava jogando hoje, nós estamos em busca de uma coroa incorruptível. Nós estamos em busca de uma coisa mais elevada do que aquela que os atletas buscam diariamente, lutam diariamente, deixam de fazer muitas coisas para tentar conseguir. Nós estamos em busca de uma coroa muito mais elevada. Nesse tempo que Paulo estava falando, as coroas que eles ganhavam eram uma coroa feita de louros, que colocava aqui, né? Era folha. Eram umas folhinhas. E a coroa que nós vamos receber é uma coroa de ouro. Amém. Você tem noção de que o prêmio que nós vamos receber é muito mais elevado do que os jogadores? Você tem noção que aqueles jogadores que pagam o preço para conseguir a vitória estão em busca de algo menor do que aquilo que nós vamos receber? Verdade. Mas por que nós muitas vezes não botamos esforço para conseguir isso? As daqui do mundo até pode ser roubada, como a taça Jules Rimet, que foi a taça da Copa do Mundo de 70, né? Que o Brasil ganhou, não foi roubada, né? Foi roubada, mas essa que Deus vai nos dar nunca será roubada. Essa coroa, queridos, ela está reservada para nós. Amém. E ele diz uma coisa assim, aqui que eu acho muito interessante. Ele diz, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vejam bem, quando uma comissão técnica vai preparar um grupo de jogadores para jogar uma competição, a primeira coisa que aquela comissão técnica faz é o quê? Estipular uma meta. Ele diz, olha, nós vamos treinar para daqui a 2 anos a gente jogar a Copa do Mundo. A gente vai treinar aqui para daqui a 2 anos a gente jogar as Olimpíadas.
eles tinham uma meta. E Paulo diz aqui, olha, assim corro também eu, mas eu não corro sem meta. Sabe o que é que acontece muitas vezes na vida cristã? É que a gente quer a coroa, a gente quer a vida eterna é bom, né? É bom demais, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem medo de morrer. Olha, nós temos aproximadamente 7 trilhões de células e bactérias no nosso corpo. E nenhuma delas quer morrer. Nenhuma quer morrer. É tanto que quando a gente sente uma dor, os nossos batimentos cardíacos aceleram, a gente começa a suar, a gente começa a ficar nervoso. Sabe por quê? Não é o nosso cérebro que está dizendo assim, que ele vai morrer. É as 7 trilhões de células. Porque nenhuma delas quer parar de respirar. Nenhuma delas quer perder a vida. Quando entra um corpo estranho, a gente fica com febre. Exatamente. Para destruir a metrôpole, está tentando. Exatamente. Nenhuma delas quer morrer. Então a vida eterna é uma coisa grandiosa, é uma coisa que todo mundo quer. E por que a gente não coloca uma meta? Olha, quando Jesus voltar, ele vai me dar uma coroa. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir uma meta. Qual é a minha meta? Eu gosto de uma frase que ela diz assim, foco no que controla. Como assim foco no que controla? Eu não posso controlar se eu vou ser ou não ser salvo. Posso? Eu posso controlar a salvação? Não. Não. Mas eu posso controlar o meu comportamento e o meu comportamento vai determinar se eu vou ser salvo ou não. Então, quando a gente foca só naquilo que a gente pode controlar, as coisas vão andando. Eu não posso controlar o resultado de Deus está estudando para o concurso. Ele não pode controlar o resultado do concurso, sim ou não? Não, ele não pode controlar. Mas ele pode controlar o seu comportamento para ir em busca da aprovação. O preparo ele pode controlar. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu corro, mas eu não corro sem meta. Eu não estou controlando a coroa que eu vou ganhar. Eu estou controlando o meu comportamento até chegar na coroa. E é isso que a gente precisa fazer. A nossa meta não é ser mais bonito todo dia, não é ser mais santo todo dia. A nossa meta é todos os dias controlar o comportamento que nos leva até a salvação. E qual é o comportamento que nos leva até a salvação? Olha, a gente não luta contra o pecado. Luta contra a gente mesmo. A gente luta contra nós mesmos. A luta é para estar perto de Jesus. A nossa luta é para estar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo ele é mais forte do que nós, ele é mais poderoso do que nós. É uma coisa que eu falei no último sábado que eu preguei aqui, que o Deus de Angelina, ou Angelina não é mais forte do que o inimigo, mas o Deus de Angelina é. Amém. Então o que é que acontece? Eu creio. Se ela controlar o seu comportamento para ir em busca dessa coroa, ela vai alcançar a vitória. Porque essa vitória ela acontece diariamente. E a nossa meta também é diária. Sabe o que é que acontece?